Jair Bolsonaro ele tem um longo histórico de defesa da violência. O símbolo da sua campanha na eleição foi a arminha na mão, como principal solução para os problemas do país. Nas últimas semanas, fez declarações ofensivas em relação a mortos e desaparecidos pela ditadura militar, exaltou o torturador, questionou dados do desmatamento. Até que ponto a gente vive um momento de banalização da violência? Uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo mostra que a violência policial e o desmate, inclusive, avançaram na esteira das declarações de Bolsonaro. Especialistas enxergam nessas falas um estímulo a abusos. A conversa de hoje aqui no estúdio é sobre a banalização da violência. A gente está com a Alessandra Teixeira, que é doutora em Sociologia, advogada e professora da Universidade Federal do ABC. E vamos receber também a Eunice Prudente, que é professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que está chegando e já se junta com a gente aqui nesse papo. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Essa reportagem da Folha, inclusive, ela fala muito sobre esse efeito guarda da esquina, que é a violência legitimada, né? O que você entende hoje no Brasil? A gente tem essa legitimação da violência por conta das falas de Jair Bolsonaro? Bom, sem dúvida, a retórica do Bolsonaro, ela alimenta, né, e ela legitima em muita medida, né, essa violência, mas que, na verdade, ele não cria, né? Acho que a gente precisa entender isso, né? O Brasil é um país extremamente violento, um país cuja história foi inteiramente construída em cima da violência, né? A escravidão e a maneira como a escravidão foi, em tese, abolida e portanto, o trabalho livre, em tese, teria incorporado ou não essa mão de obra dos escravizados, tudo isso se deu à base de muita violência, né? Violência, ilegalidade, né? É um país em que a polícia sempre teve carta branca, não só, hoje a gente vê, para matar, para torturar, mas para infringir mesmo a lei, para cometer práticas ilegais de prisão. Enfim, quer dizer, é um país inteiramente pautado na violência e que não, em momento algum, ele se viu frente a frente com o seu próprio processo, né? Ao mesmo tempo que é violento, se nega a violência. Ao mesmo tempo que é violento, se diz cordial, né? Não é racista, muito pelo contrário, é miscigenado. Então, essa maneira de negar o conflito, né, ela produziu, na verdade, mais violência. Só que uma violência de uma dimensão muito perversa, né, porque ela, em muita medida, ela era cobertada, né, e ela permitia que uma outra retórica, né, que uma retórica também de discriminação, enfim, mas mais sutil, se consolidasse. Então, a eleição do Bolsonaro, ela traz à tona essa violência, ela escancara essa violência, né? Ela tem, portanto, essa dimensão trágica, né? Porque ao fazer isso, a gente observa, de fato, os indicadores, como você trouxe, né? Como a Folha de São Paulo traz, os indicadores mais concretos da própria violência urbana ou do desmate, enfim. Tudo isso aparece, mas tem também uma dimensão que permite que a gente possa discutir essas questões abertamente. As pessoas, de fato, agora se dizem mesmo racistas, homofóbicas, transfóbicas, né? Não há mais constrangimento em relação a isso. A questão é o que vamos fazer a partir de então. Sim, né? Porque, por exemplo, você se declarar racista e você dizer alguma coisa racista é configurado crime, né? Então, não é uma coisa que você, eu sou racista e vou sair espalhando meu racismo. Não é possível, é um crime. Não é possível. E daí, quando o Bolsonaro faz essa exaltação de um torturador, eu vi alguns comparativos com outros lugares, outros países no mundo, que fala que é um absurdo, que em nenhum outro país do mundo isso seria possível. Mas daí a gente fala dessa banalização, essa naturalização da violência, porque ele fala uma coisa como essa, a gente acha um absurdo, mas fica tudo na mesma. Sim. Que é isso? Como a gente pode interpretar? Eu acho que existe um contexto mundial, né? Não é só nacional, não é só brasileiro, em que nós perdemos as categorias, vamos dizer assim, que forjaram, né, um certo humanismo, uma certa noção de democracia, ainda que falha, ainda que imperfeita, né? Na verdade, que são categorias que remetem até o próprio processo, vamos dizer assim, do iluminismo, do liberalismo, né? Que é um pouco a partir de onde a gente se vê, né, no mundo ocidental.
É fato, né, que no pós-guerra, portanto, isso foi reforçado, que essas categorias de algum modo foram reforçadas, foram consensuadas, foram ampliadas, né? A gente tem a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, que coloca, então, isso num determinado patamar. Só que a partir dos últimos 20 anos, e mais acentuadamente nos últimos 10 anos, isso tem ruído, né? É só a gente olhar os Estados Unidos, né? O Trump, ele não chega a ser tão grotesco quanto o Bolsonaro, mas ele também coloca por terra uma série de conquistas civilizatórias, né? E há outros países em que isso tem acontecido também, no leste europeu, enfim. Na França não, mas há uma tensão. Então, de fato, muito se fala de uma crise de representatividade, de uma crise da democracia, de uma crise desses valores. Então, isso é, de uma certa forma, mais ou menos mundial, é possível a gente dizer, né? Está muito conectado ao próprio capitalismo, né? A fase do capitalismo que exacerbou as desigualdades, né? Com isso, óbvio, você vai levar a um processo cada vez mais radical, né? De desigualdade, de não solidariedade social. Agora, eu insisto, países como o Brasil, quer dizer, acho que tem uma especificidade no Brasil, né? Que é o fato da escravidão, né? Mas não só da escravidão, mas de uma escravidão que não foi vivida, que não foi superada, né? E que não foi enxergada como tal, né? Quer dizer, um processo muito diferente dos Estados Unidos, né? A gente também pode suscitar a questão do nosso processo de independência em relação aos outros países da América Latina. Também não vivemos um processo, de fato, revolucionário em que o conflito foi colocado. Então, todas essas características de uma pseudo-cordialidade, elas agravam, penso eu, esse quadro, que não é um quadro, como eu disse, só nacional, mas que, de fato, a gente pode pensar que o Bolsonaro seja o caso mais, talvez, extremo, né, de todos os que a gente vê, né, porque realmente todas essas categorias ele joga para o alto, né, e nada acontece. Eu acho que isso que é o pior. A gente fala Bolsonaro, 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 mas existe um problema muito sério que é institucional no país, né? A gente tem um judiciário, né, que a partir de 88, exatamente por uma aposta democrática, né, ele recebe poderes extraordinários, né, poderes que não tinha, que não, portanto, se a gente lembrar da ditadura, né, ele era meramente figurativo, o STF, né? Então ele ganha esses poderes justamente para ser o guardião da democracia, o guardião da Constituição. E o que a gente tem assistido é absolutamente uma apatia ou, na verdade, uma conivência, né, com as barbaridades que o Bolsonaro faz, seus ministros, a sua política. E, ao mesmo tempo, a gente tem, claro, um apoio popular, que a gente não pode esquecer desse apoio. Ele é importante, né? Ele é decisivo e talvez a grande questão é entendê-lo, né? Acho que isso é o mais difícil, o mais sofrido e talvez a gente só consiga construir uma resistência se nós conseguirmos compreender esse processo, né? Esse processo de apoio popular que ele tem. E esse apoio popular é de pessoas que, de certa forma, defendem essa violência que ele comete nas falas, nessas atrocidades que ele diz? Como eu disse, eu comecei dizendo que o Brasil é um país violento, né? O Brasil é um país violento porque essa violência ela é vivida nas relações interpessoais e nas subjetividades. Né? Então, quando a gente pensa a maneira como ele foi erguido, né, essa noção de uma escravidão que relegou ao outro um papel de não humano, né, e como isso não foi, como eu disse, enfrentado em nenhum momento em conflitos, isso forjou uma subjetividade profundamente violenta, né? Então eu acredito que essa subjetividade ela é a marca. Então, ou é a marca do homem que domina a mulher, né, do hétero que quer dominar o LGBT, né, do branco, do negro. Mas, Alessandra, a gente estava avançando isso tudo. Exato, é isso que eu ia dizer, né? Porque senão é simplesmente a história ela é bastante... Porque o que a gente vê agora é um regresso muito grande. E por que isso? Então, a minha percepção é justamente essa. Então, é um país, é uma sociedade que tem essa marca, que, né, histórica, que vive essa dimensão. Bom, a gente tem a ditadura, que é um processo de extrema, né, de extrema violência, de autoritarismo. O país se redemocratiza, o país não faz a lição de casa que os seus conterrâneos da América Latina fazem, né? Isso é muito sério. Bom, e de todo modo vai se tocando. Não, tudo bem. E o próprio STF chancela isso, né? A gente não pode esquecer, né? Considerando constitucional, a lei de anistia, justamente dizendo nós nos entendemos, nós não temos ressentimento. Bom, então,
o próprio processo de redemocratização ele não foi capaz de enfrentar isso. Porém, nos últimos anos, né, e aí a gente situa, claro, a partir do governo Lula e Dilma, o país passa a enfrentar a desigualdade social, vamos dizer assim, né? Ainda que, no meu modo de ver, não de uma maneira tão fulcral, né? Porque, de fato, a política ela ainda é muito tímida do ponto de vista da redistribuição, né? O que você tem ali é uma transferência de renda e um aumento, claro, de poder aquisitivo para as classes C e D, mas ao mesmo tempo há outras lutas, né, que a gente chama de lutas identitárias que vão abrindo espaço, talvez até nessa possibilidade dessa fenda da diminuição da desigualdade, né? Então, assim, existe um marco muito importante que é a lei de cotas, né, que são as ações afirmativas. Elas permitem, ainda que não tão significativamente, mas elas permitem uma ascensão social, né? Pelo estudo, né, pela educação formal. As questões LGBT, elas começam também a ser pautadas de uma maneira mais crítica, né, mais social e não simplesmente por marcadores só identitários. A questão do feminismo, eu acho que é decisiva, né? Há uma explosão, de fato, uma popularização da questão feminista e interseccional, né, que a gente chama que a interseccionalidade é esse cruzamento entre os marcadores de raça, de gênero e de renda, né? Que a gente cristaliza na figura da Marielle Franco, por exemplo, né? E isso vai produzindo uma mudança, talvez pela primeira vez no país, né? E, de fato, sem dúvida, isso acirra as resistências, né? Sim. E são resistências que elas atravessam o tecido social e atravessam as classes sociais. É isso que é muito triste, né? E muitas vezes até atravessam esses marcadores sociais, né? A gente encontra pessoas, né, LGBTs, negros, que apoiaram o Bolsonaro, embora não de uma maneira tão expressiva. Sim. Né? Então, sem dúvida, a resistência ela existe tanto, né, para o bem como para o mal, né? E infelizmente eu tendo a concordar. Eu acho que essa onda, né, que vem com a eleição do Bolsonaro, ela tem, sem dúvida, uma conexão profunda com uma reação às conquistas dos últimos anos, em todos os níveis. Aquela famosa frase, esse aeroporto parece parecer uma rodoviária, sim, né? Sim. Ou o privilégio de você estudar numa universidade pública e não ter o filho da empregada, não ter a empregada, que na verdade era uma escrava, né? Sim. Você tem que pagar hora extra para a empregada. Isso são vários elementos culturais que vão ter um impacto profundo e que no momento de uma crise econômica, uma crise política, eles vão ser exatamente um combustível nessa retórica que vai toda se armar e levar, portanto, à eleição do Bolsonaro. Sim. Ontem a gente conversava com a Roseli Coelho, socióloga, e ela falou assim que a sociedade está emburrecendo, parece um pouco. E quando o Bolsonaro não é punido de nenhuma maneira por ter falado o que fala, então a sociedade vê isso como algo normal, é algo que eu posso reproduzir também e que está tudo bem, porque se o chefe maior fala uma coisa como essa, você acha que a gente está caminhando num processo de aprofundamento dessa banalização da violência? Tudo leva a crer que sim, né? Essa dimensão que você traz, ela é um traço muito forte de uma política fascista, né? Uma política construída em afetos, né? Em afetos de sinais invertidos, né? Em que outros elementos também estão presentes, né? Um profundo desprezo pelo conhecimento, né? Muito tem se falado da era da pós-verdade, quer dizer, de fato, o que qualquer lastro de verdade científica, ou mesmo nem científica, que seja jornalística, nada disso importa. Então, e muito favorecido, claro, pelas redes sociais, por essa nova forma de comunicação, né, que é irrefletida, que é superficial, né, que é problemática. Então, acho que sim, acho que a gente corre um risco de agravamento desse quadro. Temos assistido a esse agravamento, mas também acredito que a história tem o seu momento pendular, né? Sim. Acho que é um momento também de uma indignação, né? Sim. Porque é o que eu tenho dito, né? O Bolsonaro foi eleito por 1/3. Então a gente tem 1/3, 1/3, 1/3. A gente tem 1/3 que votou no Bolsonaro, 1/3 que não votou e 1/3 que se omitiu. Esse 1/3 que se omitiu, ele
obviamente, se omitiu permitindo, né, que essa figura ascendesse. Eu acho que a questão é a gente conseguir, nesse 1/3 que se omitiu, né, promover essa indignação aparecer, né, esse mal-estar ser percebido, né. Eu acredito, eu aposto muito nisso, porque acreditar em outras, né, em outros desfechos mais pragmáticos, a crise econômica, eu acho que isso, sinceramente, nós já passamos desse momento, né? Eu acho que a gente vive num momento de afetos mesmo, então talvez só pelos afetos a gente vai conseguir. Puxa, que interessante. É uma aposta, né? Sim, porque é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil seguir todo dia. A gente na academia, na universidade, nós somos bombardeados, é uma situação muito... Eu imagino, a figura professor... Virou algo a ser demolido. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.